Fala aí, nono ano, bom dia a todos. Espero que todo mundo esteja bem, né? Se cuidando aí, máscara, álcool em gel e etc. Tá? Aula passada, a gente viu aí o início das tensões e conflitos na Europa, né? E hoje a gente finaliza não só o capítulo, como o livro, e claro, também a matéria para a prova, tá? Então nós paramos aí no último vídeo, só aqui para relembrar, né, os conflitos. O último conflito foi o do País Basco, né, o conflito separatista. E a partir da 252, temos alguns outros movimentos separatistas ou de autonomia na Europa. Tá? Então, aí iniciando na 252, a gente tem a questão de Kosovo, tá? Uma república autônoma da Sérvia. Ela fazia parte da Iugoslávia. A Iugoslávia reunia era um conjunto de países, né, que formavam o Reino dos Eslavos, né, Iugoslávia, e que durante a segunda metade do século XX a gente teve aí a predominância, né, do sistema político socialista. Com o fim do socialismo, a dissolução dos principais países socialistas e formação de novos, Kosovo, a Iugoslávia não podia ficar de fora, né? Ela teve, durante os anos 90, um processo de dissolução iniciado, né, por Croácia, Macedônia e Albânia, tá? E posteriormente nós tivemos outros países, né, outros territórios que formavam a Iugoslávia, buscando essa independência. E dentre esses territórios, né, o de destaque aí nós temos Kosovo, que no final dos anos 90 tentou, né, a sua independência, e isso resultou em uma guerra. Até anteriormente, né, vale a pena salientar, anterior a Kosovo, nós tivemos já a guerra da Bósnia e Herzegovina. Ela conseguiu sua independência em relação à Iugoslávia, mas sofreu para isso, né? O que ainda sobrava de Iugoslávia, né, com a maioria sérvia e montenegrina, cometeu um grande genocídio contra a população bósnia. Houve uma intervenção por parte da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, formado pelas principais potências europeias, né, Estados Unidos, e, além dos Estados Unidos e Canadá. Após essa intervenção da OTAN e o fim, né, da guerra da Chechênia, o país conseguiu se declarar independente e ser reconhecido. Kosovo, isso no início dos anos 90, volta de 95, 96, né, a última guerra da Bósnia. Kosovo também buscou, né, essa independência e não conseguiu, né, lá no final dos anos 90, como eu falei, em 98. Mas em 2002, já com a presença de forças da OTAN, né, nesse território, o país se declara independente da Iugoslávia, né, a ONU passa a administrar esse território, tá? E desculpa, visando aí acordos com a Iugoslávia, que depois vira a Sérvia, para a independência do país. Em 2007, as negociações foram cessadas, né, e Kosovo declara sua independência sem reconhecimento por parte, né, dos sérvios. Em 2008, Kosovo já um ano, né, após essa independência, Kosovo já tinha o reconhecimento de independência por 111 países, dentre eles os países da União Europeia, Estados Unidos e Japão, mas ainda necessitando, né, do reconhecimento de 82 países, né, e dentre esses 82, Rússia, China e Brasil. Tá? A Iugoslávia, ela depois se transforma em Sérvia e Montenegro, e ao longo dos anos 2000, a gente vai ver a separação amigável entre Sérvia
e Montenegro, né? Criando novos dois países, a Sérvia e Montenegro. Beleza? Próximo conflito é a Crimeia, ou questão da Crimeia, tá? É uma região na Ucrânia, tá? Mas que originalmente pertencia à Rússia. Tá? Nos anos 50, o então líder da União Soviética, Nikita Khrushchev, ele dá de presente, né, essa região da Crimeia para o povo ucraniano, e com o fim da União Soviética, essa região ela é elevada à categoria de uma república autônoma, né? Então continua fazendo parte da Ucrânia, mas pode ali estabelecer o seu próprio governo. Claro, um governo para questões internas. Questões externas, a Crimeia ficava subordinada, né, à Ucrânia. Toda a questão, ela, né, dos conflitos, ela se desenrola por um movimento do então presidente ucraniano a favor da Rússia. Né? Em 2014, houve um referendo, né, um voto popular, para identificar se a população queria uma aproximação, né, ou concretizar a sua entrada na União Europeia ou permanecer próximo à Rússia, né, que após o fim da União Soviética surgiu ali como a grande potência do leste europeu e tenta, né, e tenta manter os antigos países da União Soviética sob o seu domínio. Nesse referendo, a população foi a favor de se aproximar, né, ou melhor, de fazer parte da União Europeia, só que o presidente, que era pró-Rússia, não assinou o acordo. Essa ação, né, esse movimento do então presidente ucraniano acaba desencadeando uma série de revoltas populares, né, tomando, né, as ruas de todo o país, principalmente da capital Kiev, né, levando aí a queda do então presidente, né, que foi favorável à Rússia, tá? E a partir dessa deposição do presidente ucraniano, a gente começa a observar uma intervenção russa, né? Assim que o presidente é deposto, na região da Crimeia, que nós temos ali uma maioria, né, da população de descendentes russos, consequentemente também uma população pró-rússia, vai às ruas e começa a reivindicar a independência daquela região em relação à Ucrânia. Né? A Rússia, em um primeiro momento, nega qualquer tipo de participação, mas estava enviando dinheiro, armamentos e também, né, parte do seu exército para a região da Crimeia. A Rússia, por exemplo, financiou a contratação, né, de milhares de mercenários, né, soldados de outras nacionalidades que foram para a região da Crimeia lutar contra o governo ucraniano. No meio desses conflitos, né, foi realizado um referendo na região da Crimeia, onde mais de 90% da população votou a favor da anexação, né, do território novamente à Rússia. Com a concretização dessa anexação por parte dos russos, o Conselho, né, de Segurança da ONU, claro, não avalizou, né, foi contrário a essa anexação e passou a impor sanções econômicas, né? O primeiro movimento foi a expulsão da Rússia do G8, que são o grupo dos 8 países mais ricos, né, do planeta, ou as 8 nações que comandam, né, a economia global. E, além disso, os Estados Unidos impôs algumas sanções comerciais e econômicas ao país. Tá? Desde então,
a Crimeia permanece, né, como parte novamente do território russo, algo que era que ocorreu até o ano de 54. Ainda falando de Rússia, a gente tem o conflito da Chechênia, tá? Após a dissolução da União Soviética, a Chechênia buscou, né, a sua independência. E a partir dessa busca, claro, declarou a independência em relação à Rússia, né, já que a Rússia foi a herdeira de territórios, posições geopolíticas dessa União Soviética. Rapidamente foi contrária, né, a esse pedido, assim como a comunidade internacional também foi contrária, até porque a região da Chechênia ela é muito rica em petróleo. Então, claro, iria, né, gerar ali um desconforto econômico para os russos, né? Uma forte perda econômica você declarando independente a Chechênia. Em 94 a gente teve início a Primeira Guerra Chechena, tá? Até os anos de 2003 tivemos mais 3 guerras chechenas, tá? E a partir, né, do ano de 2003 a gente começa a ver uma diminuição não só de conflitos e ataques terroristas por parte dos chechenos. Isso se deve a um movimento estratégico do governo russo, né, do então primeiro-ministro Vladimir Putin. Ele passa a financiar as principais lideranças chechenas, né? Então, consequentemente, com os líderes chechenos nas suas mãos, a partir do ponto de vista econômico, o governo checheno, né, ali estabelecido, ele passa a ser um governo pró-Rússia, né? Com essa aproximação dos líderes chechenos, a Rússia retira a condição de grupo terrorista, de grupos terroristas, né? Os grupos que lutam pela independência da região. Desde então, né, as tropas russas permanecem em território checheno, mas sem nenhuma ocorrência, né, de conflitos. Acho que é o último. Deixa eu só conferir aqui. Não, ainda tem terrorismo. Depois nós temos a questão curda. Ela, além, né, de trazer conflitos para a Europa, traz também para a Ásia, já que os curdos estão espalhados não só na Europa quanto na Ásia. Na Europa eles estão na Turquia, tá? Eles são a segunda maior etnia do país, né, representando 18% da sua população total. Os curdos é a maior nação do mundo sem um território. Eles se concentram no leste da Turquia, Armênia, Irã, Iraque e Síria, tá? Na Síria e no Iraque, eles conseguiram tornar, né, as suas regiões autônomas, né? Então tem o seu governo próprio, mas subordinados ao governo central dos dois países, e chamam essa região de Kurdistão, tá? Ali estão estimados mais de 30 milhões de curdos, tá ok? Nos últimos anos, a questão curda tem ganhado força pelo aumento da perseguição aos curdos dentro da Turquia, né? Na Turquia eles são representados pelo Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK, tá? Enquanto eles têm essa representação política, né, dentro da Turquia, o que, né, no pensamento deles lhes garantiria algum tipo de direito, né, de segurança em relação ao governo turco. Isso não acontece, né? Nos últimos anos, o que tem sido visto
uma perseguição muito grande aos curdos, né, na Turquia, usando-se o pretexto de caça aos terroristas. Algo extremamente contraditório, já que os curdos, né, lutaram contra grupos terroristas tanto na Síria quanto no Iraque, né, quando o Estado Islâmico tomou alguns territórios, né, nesses dois países. Beleza? Para fechar o capítulo, a gente tem a questão do terrorismo na Europa. Durante o século XX, ele esteve presente principalmente pelas mãos de europeus, né, de grupos separatistas. Falei já aí do ETA, do IRA, né, que promoviam ataques terroristas para buscarem a sua independência. No final dos anos 90, né, os chechenos também passaram a promover alguns ataques terroristas, né, na luta por essa independência. E a partir do século XXI, principalmente, né, após os atentados do World Trade Center nos Estados Unidos e a ocupação, né, por parte dos Estados Unidos e potências ocidentais do Iraque, do Afeganistão e depois, né, a ocupação do Iraque por Estados Unidos e Inglaterra, a Europa se tornou, né, junto com os Estados Unidos, o principal alvo desses grupos extremistas radicais, tá? Segundo o Parlamento Europeu, né, entre 2014 e 2017, somente nos países da União Europeia ocorreram 251 mortes em 65 atentados, tá? Sejam eles realizados, falhas ou que foram desmascarados, tá? O último, né, atentado, o que teve maior repercussão, foi em Paris, né, no ano de 2015, onde diferentes ataques, né, 6 ataques coordenados ocorreram em Paris, 4 ataques em restaurantes na parte central da cidade, um ataque no estádio Stade de France, né, o maior estádio de Paris, e um na casa de show Bataclan, né? O resultado aí foram 129 mortos e 352 feridos, tá? Nós vimos também ataques terroristas em regiões turísticas costeiras da França, né? No ano, acho que foi 16 ou 17, né? Um caminhão que atropelou dezenas de pessoas num grande calçadão no litoral francês, tá? Em janeiro de 2015, a Paris já havia sofrido um outro ataque, né, onde 2 jihadistas, né, 2 terroristas invadiram o jornal Charles Hebdo, que acabaram matando 12 pessoas, né, que era ali uma resposta a uma charge de Maomé, principal líder, né, dos muçulmanos, que foi foi desenhado, né? A charge sempre é algo é feito com humor, né? Então o Maomé foi representado com humor nessa charge do jornal, e como resposta esses jihadistas invadiram o jornal e mataram mais de 12 pessoas, tá? O terrorismo na Europa, ele preocupa muito. Deixa eu só ver aqui. Tá. Ele preocupa muito porque ele não é praticado apenas por extremistas árabes, né? Essas ações também vêm ocorrendo por parte de nativos, né? Sejam eles descendentes de árabes ou não, né? São pessoas que acabam sendo, né, conquistadas por essa retórica, né, por essa fala dos grupos terroristas, e acabam, né, fazendo parte também dessa luta totalmente irracional e distorcida do Alcorão, né? Eles se pautam no seu livro sagrado
para cometerem esses atos suicidas contra a humanidade, tá ok? 2019 e até mesmo esse ano de 2020 não tem registrado, né, nenhum ataque terrorista por parte desses fundamentalistas islâmicos, mas a tensão fica no ar, né? O ano que vem é um ano complicado, né? Vão fazer 20 anos dos ataques às Torres Gêmeas, né? E os principais governos da Europa Ocidental e o governo também dos Estados Unidos têm aumentado, né, a vigilância com receio de um possível ataque, né, para comemorar os 20 anos do World Trade Center, tá ok? Fechamos então aqui o capítulo. Vocês vão fazer o exercício, tá, desse capítulo e também um questionário que eu vou passar, né, sobre tensões e conflitos, tá? Durante a aula aí eu vou postar para vocês no Classroom a matéria da nossa prova de terceiro bimestre. Tá bom, galera? Qualquer dúvida, é só me chamar que eu estou à disposição de vocês no Classroom. Valeu, abraço a todos.